Olá, bom dia, Raul, todo o pessoal do Zacato, bom dia, audiência. Realmente, são muitas encrencas, né? Eu até acho meio curioso, porque semana passada não teve, e a gente passou aí um período de 15 dias prestando atenção nas notícias, pensando no que a gente ia falar. E aí, eu sou surpreendido por uma notícia que eu li ontem, que vou falar sobre ela, como também por tudo isso que a Ingrid falou. Então, eu queria aproveitar essa fala da Ingrid para fazer uma denúncia muito grave sobre uma coisa que eu soube ontem. Exatamente, soube ontem. A vice-prefeita teve aqui nos ingleses, tá? Por causa de uma denúncia, e tinha uma família de venezuelanos que estava acampado aqui, sem nenhuma possibilidade de emprego, sem comida, sem nada disso. A vice-prefeita foi lá, retirou eles de lá, dizendo que a prefeitura ia cuidar, etc. e tal, né, que tinha uma assistência social, não sei o quê, e que ia dar um jeito, porque eles queriam voltar para Anápolis, que era de onde eles saíram, em Goiânia e em Goiás, porque tem familiares lá que poderiam dar algum tipo de acolhimento. Eu me lembro muito claramente de uma live, de um post do secretário, né, do Bruno Souza, removendo moradores de rua aqui dos ingleses, em que ele começa com uma fala que não, a gente quer te tirar, a gente quer te dar oportunidade, a gente quer cuidar de você, né? Toda aquela fala mansa, como se ele ou a prefeitura estivesse oferecendo uma infraestrutura que, na verdade, não estão. Para, no final, ele dar uma escorregada e dizer: eu não quero vocês aqui. Eu não lembro muito bem se foi eu não quero ou se foi nós não queremos vocês aqui, que é uma frase absolutamente fascista. Bom, por que eu estou lembrando dessa história? Porque o que a vice-prefeita fez, na verdade, foi basicamente a mesma coisa. Ela tirou as pessoas de lá, largou na porta do CRAS, isso já era na sexta-feira, final de expediente, então as meninas do CRAS aqui, dos ingleses, permitiram que eles acampassem ali na frente do CRAS. Não, vocês ficam aqui porque não veio ambulância, não veio nada, ninguém levou eles para a passarela, não tem acolhimento, né? E aí passaram o dia seguinte tentando ver como é que iam fazer, como é que iam viabilizar a ida deles, porque a prefeitura paga, de fato, essas passagens, ou pelo menos promete que paga. E, no final das contas, o que aconteceu foi que as passagens foram compradas com verba do próprio CRAS, que não é uma verba destinada para isso. Então, olha só, que maluquice, né? É um discurso muito manso que chega para as pessoas: não, nós vamos cuidar, nós vamos acolher. É essa fala que faz, é isso que posta nas redes sociais. E, na verdade, a realidade crua e nua é outra, completamente diferente. Por isso que eu insisto, a gente está vivendo num estado absolutamente fascista. É um estado onde a gente não fascista. As pessoas são proibidas de circular nas ruas a partir de um certo horário, né? São tantas violências, tantas coisas absurdas, que a gente fica assustado. Sobretudo uma coisa que a Ingrid estava apontando: quando o Estado é violento, né, quando o Estado não acolhe, desrespeita as minorias, as pessoas, etc. e tal, a tendência é que, primeiro, as forças policiais também tenham o mesmo comportamento. Isso a gente já viu desde o Carnaval, né? Teve aquela cena absurda de policial jogando spray na cara de dois rapazes que estavam simplesmente caminhando na rua, né? Como também das pessoas, né? Como também de gente maluca que compra esse tipo de discurso e acha que essa gente precisa ser eliminada, essas minorias precisam ser eliminadas. Isso é altamente preocupante. A gente vê isso, a gente tem tido notícias de adolescentes tacando fogo, fazendo todo tipo de coisa contra moradores de rua. Então, assim, é uma tragédia que a gente está vivendo. Eu, sinceramente, nunca imaginei, com essa idade, que eu fosse viver esse tipo de coisa no Brasil. Um Brasil democrático, um Brasil onde a gente elegeu o presidente, né? Então, assim, é muito constrangedor tudo isso. Bom, a outra encrenca, que foi uma coisa que me chegou ontem e que eu vou precisar me servir de algumas anotações aqui, né? Chegou só por causa de uma nota da CNN, uma nota que saiu ontem, curiosamente, que me chamou um pouco a atenção. No dia 17 de abril desse mês, o governo foi um decreto, exatamente, o decreto 12438, de 17 de abril. Tá? É um ataque direto a políticas de resíduos sólidos, né? Que a gente tem uma política aqui, né? E aos princípios da economia circular, da justiça ambiental e de valorização do trabalho dos catadores.
e catadoras de materiais recicláveis, protagonistas da reciclagem do país. Apenas para contextualizar, né, eles representam... São 3.000 cooperativas e aproximadamente 1 milhão de pessoas que dependem disso. E coisas que a gente vem apontando há muito tempo, né, é que se não recebe nenhum tipo de incentivo, nenhum tipo de ajuda do governo, né, nenhum tipo de incentivo a esses heróis, a essas pessoas que sobrevivem disso e que fazem um serviço fundamental em defesa do meio ambiente. Então, assim, é muito estranho que o governo faça um decreto que, em vez de beneficiar, termine beneficiando empresários, né, que já são beneficiados, então são esses mesmos empresários que se aproveitaram aí da máfia do lixo para milhões, né? Então, e vocês já vão entender por quê. Tá? O decreto, duas coisas importantes a serem apontadas. Primeiro, ele é assinado pelo Lula, pelo Alckmin e pela Marina, assinado pelos três. E aí causa um pouco de espanto como é que um decreto desse, que ataca diretamente os nossos trabalhadores, né, que já são uma classe abandonada, recebe a assinatura do Lula, do Alckmin, que não me surpreende, e da Marina. Como é que passa isso? Como é que alguém assina uma coisa que parece não ter visto? Claro, a notícia que eu vi ontem é que eles voltaram atrás, que houve manifestações, e aí, aparentemente, há uma promessa de membros da Esplanada de que ele será corrigido. Mas só para vocês entenderem a coisa, o decreto ele diz basicamente o seguinte, que a gente, a partir da data desse decreto, a gente pode importar lixo, tá? Importar lixo, como se a gente desse conta do nosso lixo. Ok, tem uma coisa ali que eu até entendo, que é, dentre as coisas que o decreto permite que seja importado a partir de agora, existem metais pesados, que têm alto valor, né? Como, por exemplo, vamos lá, eu tenho anotado aqui, cobre, níquel, alumínio, não porque alumínio é lata, então esse catador dá conta, mas magnésio, nióbio, titânio, isso tem um alto valor no mercado de reciclagem e isso não se encontra fácil. Então, tem algum sentido, talvez, o governo autorizar essa importação desses metais que não são facilmente encontrados e que demandam, talvez, um trabalho muito específico para você conseguir reciclar. E volto a dizer, tem um valor de mercado isso que não é o mesmo, evidentemente, dos outros materiais que normalmente os nossos catadores reciclam. Agora, o que é estranho é que ele permite também que os materiais, justamente, que nossos catadores reciclam, né, que são toda uma cadeia de reciclagem popular, né, autoriza a importação de poliestireno, que são os plásticos, resíduos de borracha, borracha endurecida, papéis ou cartões, fragmentos ou resíduos de vidro, materiais de grande quantidade do país, tendo apenas uma pequena parte reciclada. Então, vocês não acham muito estranho, né, que esse tipo de coisa passe, seja assinada pelo presidente, que é tão contraditório, a gente nem... Os catadores e os processos de reciclagem não têm nenhum incentivo, são completamente abandonados. Então, em vez do governo incentivar, ele simplesmente autoriza a importação desse material que já não é reciclado, porque não há nenhum incentivo. E vamos lá, se acontecer o que está previsto, ainda que o governo dê uma arrumada nessa história e tire esses materiais que são reciclados aqui, né, eles vão perder valor, porque só vai passar a interessar a indústria de reciclado justamente os materiais nobres que estarão sendo importados. Então, assim, é jogar os nossos catadores, uma indústria que deveria, eu insisto nisso, está sendo incentivada, né, está sendo apoiada pelo governo, está sendo regularizada, os catadores não têm uma profissão regularizada, né? Em vez disso, a coisa toma um caminho absurdo, né? Passa por uma assinatura de governos, né, de ministro do Meio Ambiente. E como é que acontece isso? Isso me causa assim, um espanto, acho gravíssimo esse tipo de coisa. Não me parece, de qualquer forma, que alguém tenha lido esse decreto. E aí eu fico me perguntando, meu Deus, é falta de conhecimento? Eles assinaram isso sem ler? Como é que acontece isso? Sobretudo a ministra Marina, que tem
maior clareza em relação a isso, porque eu já vi em outros tempos defendendo a mesma coisa que eu estou defendendo aqui. Apoio à nossa indústria de reciclado, apoio às nossas cooperativas, apoio a esses milhões e milhões de catadores. São 8 mil cooperativas. Então é isso, gente. Um beijo enorme para vocês. Semana que vem estamos aqui trazendo mais encrenca ou mais encrencas. Eu acho que eu vou até mudar o nome da coluna, porque são tantas, né? E, sei lá, de repente a gente tem que dividir a coluna falando de mais de uma. Vamos ver o que vai acontecer. Um beijo, queridos. Até semana.